Mas o que mais me deixa preocupada é quando eu ouço sobre burnout materno. Então, quando a gente está falando de saúde mental, é agora, não dá para deixar para depois, porque pode ser que o depois não chegue. Eu achava que a minha felicidade estaria em homens mais velhos, porque eu estava sempre buscando meu pai. Não é mito. O psicológico faz toda a diferença. Inclusive até pra gente mais nova, que tenta engravidar e não consegue. Paola. Falou, gente, é parar de pensar. Eu sei que é difícil, né? Porque não é fácil também você falar isso e a pessoa... então tá, então a partir de agora não penso mais. Se ela chega num ambiente onde ela tem respeito, onde ela não é assediada, onde ela não tem sobrecarga, ok, o copo não enche mais. Ela vai lá e faz o trabalho dela, acabou. Embaixo tem o telefone, embaixo tem recado. O que tá escrito nesse recado? Disponível. Ah lá. Antes eu Já não colocava... vou mais, eu vou botar Eu o demoro, ocupado. mas eu respondo. Oiê! Estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Insperiência, comigo, Rubia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, comenta, participa, curte, compartilha. Se achou alguma coisa legal, a gente também tem cortes aí no YouTube, então se achou algum trecho legal, interessante, que faz sentido pra você, compartilha com mãe, com as amigas, com o marido, com os amigos, com pais de amigos, enfim, com quem você achar que faça sentido pra você. É isso aí, Paola Guaraná. E siga a gente também nas redes sociais, @mãetaoff.podcast em todas elas. E a gente tem algo a mais agora, né, Paola? A gente tem uma comunidade no WhatsApp, onde a gente dá dicas, a gente mostra os bastidores, a gente conta sobre as convidadas e vocês também, a gente consegue conversar e ter essa troca que é muito, muito, muito preciosa pra gente. Se você estiver vendo a gente pelo YouTube, é só apontar a câmera do seu celular. Opa, agora tá embaixo, antes era em cima. Pra cá, nesse QR Code que tá aqui na tela. Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de dar suas 5 estrelinhas, se inscrever no canal, clicar em gostei, compartilhar, comentar. E hoje a gente tá com alguém muito especial que a gente já faz tempo que queria trazer. Não é, Paola? Muito. Colega de profissão minha, jornalista, apresentadora, você sabe quem é, você já ouviu, mas assim, pra mim nada se compara a essa voz. Gente, eu falei pra Rubia, eu não falei, Rubia, eu vou passar horas aqui escutando a voz dela, porque eu acho demais a voz dela. É uma delícia. E com 40 anos ela se tornou mãe da pequena Angelina e agora ela tá grávida do Antônio. Estamos aqui com Isabela Camargo. Seja bem-vinda. Obrigada, Rubia. Obrigada, Paola. Tô bem feliz em estar aqui. Já pensou? A 44, gente grávida? Grávida, maravilhosa. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe que eu queria começar esse papo no burnout? Eu tô achando que eu tô com isso. Será? Não, eu acho que eu desacelerei bem, mas eu acho que chega algum momento da vida que é meio que no sistema econômico que a gente criou, eu acho que é meio que assim, dificilmente alguém consegue escapar disso, né? Ou não? Escapa. Escapa? É. Se você tiver as informações certas, menos ilusão, menos contextos desmotivacionais, mas que a gente acha, né, que não vai trazer consequência, escapa, claro que escapa. Até porque é muito importante a gente diferenciar o que é cansaço, o que é exaustão e o que é burnout. Tá rolando uma baita banalização do tema. Eu fico pé da vida quando eu vejo, assim, manchetes sobre burnout sexual, burnout de relacionamento. Outro dia eu vi burnout de skincare. Eu falei, gente, demorou tanto para esse termo ser reconhecido. Mas o que mais me deixa preocupada é quando eu ouço sobre burnout materno. Porque aí é o seguinte, no diagnóstico da síndrome de burnout, você perde funcionalidade. Você vive uma situação que te gera um dano existencial. Então, não é cansaço, não é esgotamento. E hoje em dia você vê, eu tô cansado, acho que eu tô com isso aí que você teve, eu tô com burnout. Não, Às vezes diferente. é só falta de vitamina B12, né? Não, às vezes é só falta de autoconhecimento para você parar e descansar. Então, cansaço é uma coisa, esgotamento é outro. Qual é a diferença quando você descansa e continua cansada? Quando você sai de férias e volta irritada. Então, você já não está mais cansada, você já está numa fase de esgotamento, que pode durar anos, em um modelo de trabalho insustentável. Mas o que precisa acontecer para você ter o diagnóstico da síndrome de burnout? Uma situação com características de assédio. O assédio é a gota que transborda o copo. É essa fisionomia mesmo, Paula. Essa é a minha tese, que já faz 7 anos
que eu vou coletando dados com milhares de pessoas de todos os perfis. Você se lembra antes de ter tido, né, o apagão, a situação X, né, que aqui é o divisor de águas? Qual foi a situação com características de assédio que você viveu? A pessoa, sabe quando cai uma ficha, um caminhão de ficha? Fala, lembrei. Então, hoje, eu, Isabela Camargo, depois de tudo que eu aprendi, coletei, pesquisei, tenho certeza que a gota que transborda o copo, para um profissional que ama o que faz, que está lá super comprometido, pifar a ponto de não conseguir continuar, é uma situação de assédio. Nada explica. E tantas pessoas me fizeram essa pergunta durante anos, que aí eu comecei a... o que precisa acontecer mesmo para essa pessoa que é tão comprometida, responsável, workaholic, profissional de alta performance, né? Ou seja, performa todos os dias? O que precisa acontecer para ela, né, de um momento para outro, não conseguir mais fazer o que sempre fez? Uma situação com características de assédio. Ah, mas foi a primeira vez que ela sofreu um assédio? Não. O copo está enchendo. Mas existe uma gota que transborda. E aí este copo, ou seja, esse corpo já está esgotado. Percebe? Então, não é porque eu estou esgotada que eu vou ter burnout. Mas se eu cheguei no burnout é porque eu estava esgotada e vivi uma situação com características de assédio. Eu ia perguntar, porque você ficou bastante tempo, sei lá, 20 anos na carreira Na ali do comunicação, jornalismo sim. mesmo. O hard news, né? Que a gente sabe que é estressante. Eu nunca trabalhei nesse nicho. Mas assim, até na faculdade, eu tava até comentando com a Ruby, eu lembro que a Ana Paula Padrão foi dar uma palestra pra gente. Sim. E falou, gente, vida pessoal, segundo plano total. Porque assim, você não sabe que horas você vai trabalhar, que horas você volta, que tipo de pauta que você vai cobrir, quanto disponível você tem que estar, esquece final de semana, férias, e eu tenho familiares que trabalham nisso e eu enxergo que é um pouco assim. Você foi percebendo pra você chegar nesse limite que você chegou, você foi identificando tipo, gente, isso aqui tá ficando puxado, isso aqui tá ficando difícil. Ou um dia você acordou e falou, gente, hoje não sei o que aconteceu, eu não consigo levantar da cama. Impossível, Paola. Não é do nada que as coisas acontecem, sabe? E você conseguiu enxergar esse processo? Sim, inclusive eu pedi ajuda, eu fui vários especialistas. Então, foram mais de 4 anos em um estilo de vida insustentável, em que eu trabalhava nos primeiros jornais da madrugada, né, manhã, rede nacional, então eu tinha que cobrir o Brasil todo, trabalhando por 3 pessoas ao mesmo tempo. Quando nós temos 20 e poucos anos, isso te traz uma consequência. Mas depois, conforme o tempo vai passando, e o envelhecimento é um privilégio, não é um acidente, você precisa de mais manutenção no carro. Você precisa de um combustível diferente. Mas eu não sabia disso, tá? Na época. Então, eu achei que eu estava sendo resiliente, tomando anfetamina, tomando remédio para dormir, para acordar, para performar. Então, eu achava que eu estava sendo resiliente. Na verdade, eu estava apelando para continuar num ritmo que era, claro, insustentável. E o que meu corpo foi me dizendo? Problema no estômago, no intestino, vascular, eu tive que tirar safena, de pele, um monte de problema de pele, bruxismo, um monte de problema relacionado à saúde bucal. Então, assim, se esses profissionais tivessem uma visão mais madura do que é um estresse crônico, pode ser que eu teria feito uma intervenção mais radical antes. Por 4 anos. Porque até então eu só pedia ajuda. Eu não tinha coragem de me posicionar dizendo, agora basta. Né? Então, eu sempre digo, é muito melhor você tomar decisões com saúde do que sem saúde. Então, se você está ouvindo esse papo, se você está se reconhecendo no que a gente está dizendo, tome as rédeas da sua vida. Significa tome decisões. Não espere que alguém faça por você. Eu esperava, né, que a chefia fizesse algo. E a chefia? A chefia, quando eu estou dizendo, são os líderes, tá? Os líderes que poderiam tomar providências para que eu saísse daquele modelo. E eles enxergavam isso também? Você acha que eles estavam atentos a isso, à sua condição ali, ou não? Tipo, você estava indo lá pesquisa com médicos, não sei o quê. O grande problema é que a dor que não sangra dói em dobro. A dor que não sangra dói em dobro. Você acha que não era visível? Ou era? Não, porque você está sempre muito maquiada, né, com o cabelo muito penteado. Performando lindamente. E entregando todo dia. Então, é como se, inclusive, no dia que eu tive o apagão,
Eu estava falando da previsão do tempo, e aí eu esqueço o nome da capital do meu estado, mas isso foi o que poderia ter sido percebido. E o que estava acontecendo dentro de mim, mas que ninguém estava vendo, foi uma tontura absurda, a visão escureceu, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram. Só que teria sido muito mais fácil se eu tivesse desmaiado. Se eu tivesse desmaiado, a história teria sido outra, eu teria sido acolhido, teria sido socorrida. A história era outra, mas não. Quando eu retomo a minha consciência, eu vou para onde? Adivinha? Pra bancada, pra continuar lá. Depois de um mal-estar súbito como esse, para onde eu fui? Pro pronto-socorro. Não, né? Pra Fui casa. pro banheiro chorar. Fui pro banheiro chorar, porque eu tinha mais um jornal para fazer. Putz. E aí, de novo, todas as pessoas que eu conheci até hoje, que tiveram clinicamente o diagnóstico da síndrome de burnout, e não no eu acho que eu tô, são muito responsáveis, gostam muito do que fazem. Então, eu não podia deixar a peteca cair. Percebe? E aí, eu fui pro banheiro, me recupero, faço mais um jornal, aí sim eu vou ao médico. Mas eu já estava sob risco de convulsão. E aí, quando eu chego lá, ele me dá o diagnóstico e eu falo assim, doutor, impossível. Porque eu tinha entrevistado uma pessoa pro meu livro, eu fiz 150 entrevistas, então tem Cortella, tem Bernardinho, tem o Rafael Renzel, inclusive, e eu falava sobre as doenças do tempo, depressão, ansiedade e estresse. Então, eu entrevistei uma pessoa para depressão, que foi o Boechat, a ansiedade, que foi o padre Fábio, e para o estresse, eu tinha entrevistado uma psicóloga que falava sobre o burnout. Mas para mim estava claro que ela não amava tanto assim o trabalho dela. Então, quando o médico me diz, então, Isabela, você chegou a esse ponto porque você gosta muito do que você faz. Eu falei, doutor, é impossível. Entrevistei uma pessoa que, olha, parecia que não gostava muito, não. E eu amo o que eu faço. Eu trabalhei muito para chegar até aqui. Imagina que eu vou adoecer fazendo muito o que eu gosto. Ele falou, por isso mesmo, pessoas que são muito responsáveis, se negligenciam, se deixam para depois, e pode chegar um momento que, na verdade, pode chegar um contexto em que o depois não vai chegar. Então, quando a gente está falando de saúde mental, é agora, não dá para deixar para depois, porque pode ser que o depois não chegue. Percebe? Então, resumidamente, foram 4 anos, então, trabalhando muito, quando eu falo muito, é no lugar de muitas pessoas, sem o tempo de recuperação adequado, né? Então, igual se você for entrevistar qualquer atleta, ele vai te dizer. Eu entrevistei o Gustavo Borges, por exemplo, e outros atletas junto com o Bernardinho, e todos me disseram, para você continuar performando todos os dias, você precisa dormir. Você precisa colocar no seu tempo de treino oficial o tempo de recuperação, senão depois você vai adoecer e você já começa a não performar. É muito curioso isso, porque para um profissional de alta performance, o que você ouve? Que dormir é perda de tempo. Que férias é para quem não está comprometido. Você percebe? Então, como a gente precisa, então, atualizar a nossa identidade. Opa, mas espera lá, o que eu estou ouvindo? Para onde, que caminho eu estou indo? E eu estava indo para o caminho só dos médicos. Então, todo o meu salário ia para tratamentos no corpo. Até eu chegar no cardiologista, o Dr. Marcelo Katz, que foi a única pessoa que me disse assim, Isabela, o que você está vivendo é grave, tem a ver com o seu estilo de vida. Oi? Estilo de vida? Primeira pessoa que tinha me dito. Que teve coragem de dizer, olha, esse estilo de vida que você está vivendo é insustentável. Não tem como você continuar, né? E aí foi quando eu pedi ajuda, enfaticamente, mas não tive. E aí, moral da história, a síndrome de burnout é um freio, não é o fim. Porque o seu corpo já tentou te alertar de diversas maneiras que não dá para continuar. É a mesma coisa quando você está dirigindo e você vê lá o ponteirinho vermelho, que significa o quê? Chegou o carro na reserva. O que você precisa fazer, Rúbia? Abastecer. Abastecer. Mas por excesso de confiança, o que a gente faz? Vamos até onde dá. Mais um pouquinho, dá para rodar. Nesse dá para rodar que acontecem os acidentes. Inclusive, trazendo aqui, né, para uma pessoa que nós temos em comum, que foi um dos personagens do meu livro, foi o próprio Rafael Renzel. O Rafael conta, e isso depois foi público, que o piloto do avião da Lamia... Rafael Renzel, é um dos sobreviventes do voo lá da Chapecoense, Isso. que caiu e que matou um monte de gente, os jogadores da Chapecoense. Você deve se lembrar quando nós tivemos um acidente muito grave envolvendo um time catarinense. O piloto
disse publicamente. Achou que ia dar. Achei que ia dar para chegar. Por questões econômicas, não vai precisa abastecer, dá para chegar e tal, não sabemos, mas toda vez que você excede a sua confiança, você está colocando em risco a sua vida e de outras pessoas. Percebe? Então, acho que a gente já tem sinais suficientes para entender quando o seu corpo está te pedindo para parar e abastecer. O problema é que a gente não faz porque se acha muito. E aí, como é que fica a cabeça? Você tinha... Isso foi em 2018. Eu fiz umas contas rápidas aqui. Se eu estiver errada, eu não sou boa em matemática. Tá. Você tinha o quê? Uns 37 anos? Sim, 37. Eu tenho 35, gente. 37 é nova. Como é que foi, com 37 anos, você descobrir isso e você fala, tá, então agora eu vou dar uma pausa na minha carreira, e você tava bem na carreira. No auge. Como é que é? Como é que foi no seu psicológico isso? Ixi, agora eu vou ter que segurar tudo e tô mal psicologicamente, mas, pô, profissionalmente eu tô num lugar super legal, numa emissora legal, num cargo legal. E agora? Como é que foi isso? Tá. Ou você faz pausa voluntária, Tá. ou a vida te obriga a fazer uma pausa involuntária. Então, quando eu falo assume o rolê, significa faça pausas voluntárias. Porque depois, quando você tiver que fazer uma pausa involuntária, é muito pior. É muito pior. Então, assim, eu posso ficar aqui falando com vocês 2 horas sobre os sinais que o seu corpo vai te dar. Mas cada uma de nós vai reagir de uma maneira a um determinado ambiente. Porque o excesso de estresse crônico, mal gerenciado, ou seja, você não está conseguindo mais se adaptar, vai afetar o órgão mais vulnerável de cada uma de nós. Então, no mesmo ambiente, sob as mesmas condições, eu posso ter problema no estômago, você pode ter problema no intestino, você pode ter endometriose e assim por diante. E aí é muito triste, porque quando você trabalha em um ambiente, né, que todas as pessoas estão sob aquelas condições, você diz, mas se fulano aguenta, você também aguenta. Você não está vendo? Mas a pessoa consegue fazer, a que custo? Então, naquele momento, eu descobri que certos dinheiros custam muito mais caro do que outros. Né? Eu tive que empreender a forceps. Não foi uma escolha. Porque quando eu volto da licença médica, eu fui demitida. E eu tinha certeza absoluta que eu seria chamada por outras emissoras para trabalhar. Afinal de contas, quando você está no jornalismo, você defende a verdade e as pautas mais desafiadoras. Então, quando eu vivo aquilo, eu tinha certeza que eu seria chamada por uma outra emissora. Até pela própria Band, que eu já tinha trabalhado. Né? Porque eu estava livre. Eu tinha sido demitida. Uhum. Né? E enquanto eu estava lá, eu recebia várias propostas. Então, quando eu saio de lá, eu falo, opa, vou me recolocar rapidão. Né? E aí eu descobri que o segundo burnout é pior que o primeiro. Então, muito cuidado, você que teve diagnóstico, já se recuperou um pouquinho, não caia na ilusão de voltar ao mesmo ritmo anterior. E geralmente a gente faz isso para mostrar valor, para mostrar tipo, voltei, hein, tô bem. E no meu caso foi mais grave, porque aí quando eu fui demitida, eu fui exposta publicamente como incapaz. Então eu tinha uma necessidade tremenda de dizer, gente, pelo amor de Deus, me contrata, eu não tenho planejamento financeiro, eu não estava esperando isso, porque ninguém vai trabalhar querendo adoecer. Sim. Né? E por mais que meu corpo que eu já estivesse fazendo tudo que eu estava fazendo, eu achei que nas férias eu ia me recuperar. Por isso que a ideia de que nas suas férias você se recupera é uma grande falácia, porque você precisa usar suas férias para você se divertir, fazer coisas para o seu bem-estar e não para ficar no hospital se recuperando para depois voltar E naquele entregar de mesmo novo. esquema. Deixa eu perguntar uma coisa, fiquei curiosa com o tratamento e o tempo de duração do tratamento do burnout. Varia muito. Porque tem também terapias holísticas e integrada que você pode, ou não. Sim. É uma coisa... Não, varia muito, porque você pode, então, chegar ao diagnóstico depois de muitos anos. Tá. Quantos anos? Não sei. Depende de qual é a sua idade, quais são suas características biológicas, o que você tem de herança genética. Depende de uma série de fatores. Né? Que você vai precisar tomar uma medicação para te ajudar na recuperação cerebral, isso é um fato. Vão ter pessoas que têm linhas que eu conheço, inclusive, e respeito muito, que não usam remédio. Ok. Eu não vejo problema nenhum.
Porque se você quiser tomar um remédio para emagrecer todo dia, você vai tomar, você não vê problema. Né? Pessoas com pressão alta precisam tomar remédio todos os dias. Então, não vejo, eu, Isabela, não vejo problema na medicação. Ao mesmo tempo, também preciso dizer que só a medicação não é suficiente se você não mudar comportamento. Que aí você vai mudar de lugar, você vai mudar de trabalho, mas se você continuar se ausentando de si mesmo, você volta a adoecer. Então, o segundo é muito pior do que o primeiro. A recuperação, então, tem linhas que utilizam medicação e outras não. Junto com a medicação, vem a mudança de comportamento. E aí, se você me falar sobre as terapias, é como construir uma casa. Você constrói uma casa só com martelo? Você precisa de várias ferramentas para construir uma casa. Então, nas terapias, você tem várias ferramentas que vão te ajudar a se reencontrar. Se vai ser terapia junguiana, se vai ser constelação familiar, eu só não tomei ayahuasca. Mas todas as terapias, inclusive meu marido ria muito, né? Tiago Godoy, papai financeiro, todos os dias eu buscava alguma coisa. Microfisioterapia, tudo que vocês podem imaginar. Ele fazia piada, assim, do tipo, o que você fez essa semana? Ah, barra de axis, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. E tudo foi importante, tá? Tipo, foi integrado pra você. Você vai pegando, conhecendo e... Rubia, o que me diziam, tipo, Isabela, tem uma pessoa que eu conheço que faz tal coisa? Opa, vou lá. Tem uma terapia, assim, opa, eu vou lá. Esse seu segundo burnout, esse que você teve, que você contou pra gente a experiência, foi o segundo ou foi o primeiro? Na televisão. No jornal, primeiro. Foi o primeiro. Quando eu fui demitida. Teve o outro. E aí eu aceitei um convite, porque é o seguinte, estava esperando um convite das emissoras, não veio. Aí veio um convite para trabalhar no Ministério de Ciência e Tecnologia para popularizar a ciência. Fala isso uma pessoa idealista. Nossa! Não precisa nem pagar, tô indo. Né? E aí eu fui. E aí nessa tentativa, então, bom, tô firme, hein? Ótima, viu? Ótima. Ali eu tive o segundo episódio. Porque, como eu estou dizendo, se você não muda comportamento, você vai repetir os padrões. Aí, neste segundo, eu falei, opa, não dá mais para exceder tanto assim, né, os limites. E aí foi quando eu tive que começar a empreender a forceps. Então, não foi uma escolha. Na verdade, foi o caminho que eu encontrei, porque ficar na cadeira da vítima não estava me ajudando. Então, quando eu me recuperei, eu falei, opa, e aí é quando eu pego esta pauta e começo a trabalhar essa pauta. Por muitos anos, eu defendi milhares de pautas, que não era minha, que não tinha nada a ver comigo, mas todo dia eu estava lá, sim, como repórter. E aí, quando acontece isso comigo, eu entendi, eu falei assim, bom, então, se nenhuma emissora me chamou, se essa experiência em Brasília não foi para mim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, essa pauta e vou estudar ela. sim. E aí eu fui estudar, fui buscar tirar um propósito. respostas. Até porque, como eu estava sendo colocada na mídia todos os dias, eu tinha que me defender. Só que para me defender, eu me defendia com dados. Então, eu pesquisava muito. E aí, ao buscar informações para me defender, eu acabei ajudando muita gente, que as pessoas começaram a me procurar. Ah, eu tô sentindo isso, eu tô fazendo aquilo, me ajuda aqui, me ajuda ali. E aí, curiosamente, a Organização Mundial da Saúde concebe, né, ou seja, atualiza o Código Internacional de Doenças e traz o burnout como um fenômeno ocupacional. Aí o jogo vira. Que aquilo que eu tinha, que todo mundo tratava como mimimi, ou frescura, ou oportunismo, houve um monte de bobagem, um monte. Já, chega na pauta de uma forma agora um pouco com mais respeito. E hoje, 2025, veja, 7 anos depois, burnout é doença ocupacional. Então, a gente teve uma grande evolução. Eu quero muito chegar nisso, até para falar, né, do livro, dos seus projetos, enfim. Mas antes, você acha que isso que aconteceu com você, esse diagnóstico, essa parada obrigatória, mudou muito a sua vida no Totalmente. sentido... Então, você estava até falando, né, que tipo, a maternidade não cabia na sua vida antes. Você acha que foi graças a essa parada
que uau, tipo, agora você é mãe, que você tem né, você se relacionou, você casou. Vamos lá. Muitas pessoas me perguntam, mas como é que você fez, né? Como é que você conseguiu engravidar com 40 anos, foi minha primeira gestação e agora 44? Então, vamos lá. Primeiro, então, que quando eu tenho este diagnóstico e sou demitida, o problema não é você adoecer no trabalho. É evidente que isso é um problema, tá, gente? Mas vamos lá. O problema maior é você ser demitida. Então, foi o que aconteceu comigo. A notícia não era que a Isabela adoeceu. Não, a notícia é que a Isabela adoeceu e foi demitida. E por onde eu trabalhava também. Se eu trabalhasse em outro lugar, ninguém ia falar nada. Mas demorei para entender que não era nada pessoal. Tá? Então, nesse processo de terapia, de autoconhecimento, que eu chamo de turismo interno, porque a gente adora fazer turismo, né? Mas quando é para você falar de você, você foge, você ignora suas emoções e tudo mais. Então, nesta descoberta, eu também descobri que eu não era aquela pessoa, que eu não era mais aquela pessoa que eu tinha sido. Antes do burnout, eu nem achava que seria mãe. Primeiro, porque não cabia. Segundo, porque eu achava que era, assim, uma responsabilidade tremenda. Eu falava assim, não, esse rolê não é pra mim não, gente. Né? Vou passar provavelmente essa vida sem ter filho. Mas, depois disso, eu conheço meu marido, eu começo a me cuidar, e aí eu só consigo gerar o amor depois que eu experimentei o amor próprio. E eu não tinha expectativa, eu não estava sob estresse de preciso engravidar, porque isso, porque aquilo. Não. Como vocês se conheceram? Internet. Sério? Na verdade, eu tinha publicado um livro, que eu tava lendo um livro para escrever o meu livro, e aí ele fez um comentário, e aí eu, opa, que interessante. E aí começamos a dar uma trocada ali de informação, enfim, aí quando a gente se conheceu pessoalmente, foi uma grande mudança também de paradigma da minha vida, porque até conhecer o Thiago, eu achava que a minha felicidade estaria em homens mais velhos. Porque eu estava sempre buscando meu pai. Quando eu descubro que, olha, papai não tá, né, nesses relacionamentos, e eu também entrevistei um neurologista que está aqui no meu livro, que é o Dr. Fabiano Mulan, que eu agradeço profundamente. Sem ele, provavelmente, eu não estaria aqui, nem com o filho, nem com o Thiago, porque ele me disse assim, Isabela, a gente precisa ter maturidade para mudar os carimbos que a gente dá nas coisas. Porque você vai falando, isso sim, isso não, isso serve, isso não serve, tem que ser assim, tem que ser assado. Só que até então, eu nunca tinha me dado conta que aquele modelo que eu estava querendo não estava dando certo. Todas as pessoas que eu estava me relacionando que eram mais velhas, não tinha dado certo. E aí ele falou assim pra mim, olha, quando você conhecer um cara, não faça perguntas. Porque é a sua profissão. Então você já, na primeira pergunta, já exclui o cara. Né? Qual é a sua primeira pergunta que você faz, Isabela? Eu falava assim, idade, doutor. Ele falou, então não pergunta. Não faça essa pergunta. E assim foi. Aí quando eu conheci o Thiago, a gente marcou um almoço. Eu consegui 40 minutos, gente, segurar sem perguntar nada, tá? Depois de 40 minutos, já estava já apaixonadinha. Aí eu falei, me conta uma coisa. Quantos anos você tem? Né? Mas eu já tinha perguntado já se tinha filho, já tinha sido casado. Mas ele tem, que agora fiquei curiosa A também. minha idade. Tá. Quando ele fala, Um choque pra você, tipo... fiquei da cor desse sofá. Tanto que ele perguntou, por quê? Isso é um problema? Eu... Não sei. Meu terapeuta disse que não é pra ser. Mais uma caipirinha, era um feriado e tal. Então, eu acho que essa é uma parte muito, muito boa pra gente compartilhar, porque... Por isso que eu tô te falando, é mudança de comportamento. É mudança de comportamento. Eu agi diferente. Porque senão eu já teria excluído ele, tipo assim, não, da minha idade não. Você tinha um pré-requisito que talvez você não deixaria nem conhecer o resto só pra cortar ele nesse primeiro pré-requisito. Exato. E foi isso que o neuro falou assim, ele falou assim, Isabela, você botou um carimbo na sua vida que você acha que você só vai ser feliz se relacionando com homens mais velhos. Então, se não deu certo até agora... Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, 37 anos, você super nova pro trabalho, já pra maternidade, já reloginho biológico contando ali, né? Como foi isso, assim, nesse momento? Você conhece o Thiago, tal, vocês conversam sobre filho, a maternidade começa a se tornar um sonho, ou algo possível? Como eu tenho um capítulo sobre o tempo da maternidade, eu tinha entrevistado várias pessoas sobre a questão do adoção ou não, congelamento ou não. Então, eu já entendia que o congelamento de óvulos, por exemplo, é um investimento para a sua tranquilidade. Ao mesmo tempo, eu também descobri que as suas células imprimem tudo o que você pensa.
Então, naquele momento, eu comecei a entender assim, bom, se eu começar a pensar que eu estou envelhecendo e isso vai ser difícil, vai ser difícil. Agora, se eu não pensar de nenhuma forma restritiva ou negativa, pode ser que eu me surpreenda. E assim foi. Então, eu estava já bem recuperado do burnout, eu estava convivendo com uma pessoa que me deixava, que a gente podia sonhar junto, né? Então, a minha saúde já estava recuperada, a minha parte emocional já estava equilibrada e eu não estava me colocando pressão nenhuma. Eu entrevistei e até hoje eu falo com muitas pessoas que passam por tratamentos muito delicados de fertilização de tentativa e não conseguem. E aí o que eu posso te dizer assim com muito carinho é: se coloque menos pressão, porque aí você vai ter menos descarga de cortisol no seu corpo, ou seja, menos células estressadas, inflamadas. E aí pode ser que Psicológico interfere muito, né? A gente Tudo. recebeu uma médica aqui, a doutora Ornella, e ela falou... Não é mito. O psicológico faz toda a diferença. Inclusive, até pra gente mais nova, que tenta engravidar e não consegue. Paola. Falou, gente, é parar de pensar. Ela falou, eu sei que é difícil, né? Porque não é fácil também você falar isso e a pessoa... então tá, então a partir de agora não penso mais. Então tá, então né? muda o carimbo. Olha aí. Sim. Muda o carimbo. Muda o carimbo. Se até hoje você ouviu que chegou nos 40 vai ser difícil. Então, vamos mudar o carimbo? Só experimenta. Só experimenta. Você tinha se recuperado, né, do burnout, que é ali uma, né, saúde mental abalada, e aí você engravidou e aí era pandemia, certo? Mas pera lá, Paola. Burnout não é saúde mental abalada. Burnout é... Tá, mas eu digo assim, já tava mais fragilizado. Super. Então, aí vem a pandemia. Paola, a saúde mental afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. Quando essa médica fala sobre a questão do psicológico, então vamos lá. Emoção é informação. Tanto que as pessoas falam, porque a saúde emocional... Eu falei, gente, pera lá, vamos uma coisa de cada vez. Saúde mental é saúde mental. Emoção é outra coisa. A gente não tem letramento sobre as nossas emoções. Ninguém aqui foi inspirada, conduzida, ninguém recebeu um convite para assim, vamos entender o que você está sentindo? A nossa geração. Os nossos filhos já são diferentes. Você já vê esforços de algumas escolas na tentativa do letramento emocional. É o Então, nomear, né? Então, chegamos... E até filmes, né? Audiovisual, tipo, Divertidamente. Super. Então, assim, chegamos aos 30 e poucos, absolutamente analfabetos emocionalmente. Absolutamente analfabetos. Mas isso não significa que eu não posso, então, aprender a partir de agora. Tá? Então, vamos lá. Então, se as minhas emoções estão desequilibradas, desalinhadas, eu estou muito angustiada, eu estou muito confusa, isso vai afetar todo o meu funcionamento. Afeta a minha produtividade. Então, esse negócio de, porque é o psicológico. Sim, porque você está vivo. E se você está vivo, você está reagindo às situações. E são essas reações que te geram emoções. E depois, pensamento, sentimento e comportamento. Então, se você estiver vivo, você está reagindo às situações. Essas reações produzem emoções. O que é uma reação? Eu vivo uma situação. Se aquilo é ameaça, meu corpo já dispara cortisol e eu vou brigar ou eu vou fugir. Ou, se eu tenho já mais repertório, deixa eu analisar um pouquinho antes de sair correndo ou sair batendo. Agora, transfere isso para toda a sua vida. O tempo inteiro a gente está nesse dilema de, nossa, mas isso, o que eu faço agora? Eu corro, eu fujo ou eu só observo? Então, uma coisa de cada vez. Então, emoção é informação. Se você não quiser saber das suas emoções, tudo bem, é uma decisão, mas a gente busca informação em tantos lugares, busca tantas certificações e mestrado, doutorado. A gente alcança os lugares, os status, as cadeiras por resultados técnicos, mas a gente só se mantém pelo comportamento. E o seu comportamento é baseado nas suas emoções. Então, não tem muito para onde você fugir, tá? Tudo isso que eu disse vai afetar a sua capacidade cognitiva, a sua saúde mental. E saúde mental, para quem não sabe, é a capacidade para lidar com altos e baixos imprevistos todos os dias. Saúde mental é isso, de segunda a segunda. Se você for lá na OMS, você vai ver o equilíbrio entre saúde física, emocional, não sei o que, financeira. Tá. Na prática, é saber lidar com os imprevistos todos os dias.
Porque se você arrancar os cabelos a cada situação que te acontece fora do planejado, ou seja, no imprevisto, carecas ficaremos. Então eu preciso equilibrar, entender, aceitar o que eu estou sentindo para poder agir de forma coerente. Então, quando você tem o diagnóstico da síndrome de burnout, você tem um dano existencial. Você perde funcionalidade. Eu fiquei sem dirigir por muito tempo, eu não conseguia compreender texto. E eu ouço isso de cardiologista, eu ouço isso de médico, que também teve diagnóstico, eu falo, cara, é isso mesmo. Outro dia eu descobri outros 2 executivos que relataram sintomas muito parecidos. Então, no diagnóstico da síndrome de burnout, eu perco funcionalidade. O desembargador Sebastião Oliveira chama isso de ruptura ao projeto de vida. Mas por quê? É o seu corpo meio te sabotando pra você parar ou não? Nada a ver? Sabotando não, Paola. O seu corpo tá te avisando. Não, então, mas eu quero dizer assim, é uma ferramenta do seu corpo pra você parar, entendeu? Você no seu cargo, vamos supor, você é jornalista, não consegue interpretar um texto, não dirige, é o seu corpo... Não dá pra continuar. Então, exato. Sabotando quis dizer que o seu corpo usando uma ferramenta pra te parar obrigatoriamente, é isso? É o seu corpo te avisando. Nesse ritmo não dá. O que é pior que um burnout? AVC e infarto. Nenhum AVC chega do nada. Ninguém infarta do nada. Ela sentiu alguma mensagem no corpo dela antes. Assim como emoção é informação, dor é mensagem. O seu corpo está querendo te dizer algo. Só que o que a gente faz? Ignora. Negligencia tudo, Negligencia. né? Jesus. Tá? Então, eu tô tentando assim explicar para vocês, porque eu sei que muitas mães vão assistir e muitas mulheres que são mães ou querem ser mães ou têm mães, né? Com certeza. E o burnout, como quando a gente ouve falar burnout materno, deixa eu contar uma coisa. A síndrome de burnout está relacionada ao ambiente laboral, profissional, em que eu tenho uma hierarquia. O que as mulheres sentem no esgotamento materno é machismo estrutural. É outra coisa. Ah, Isabela, mas a mãe que acumula tarefa... Gente, olha só. A mãe, mesmo se ela tiver um contexto extremamente desgastante em casa, ela já está copo cheio. Se ela chega num ambiente onde ela tem respeito, onde ela não é assediada, onde ela não tem sobrecarga, ok, o copo não enche mais. Ela vai lá e faz o trabalho dela, acabou. Agora, se essa mãe chega neste ambiente profissional que tem sobrecarga, assédio, abuso de todos os tipos, aí nós temos um problema. Mas esse copo veio cheio ou veio vazio? Cheio. É cheio. E esse copo está cheio por quê? Somos uma sociedade equilibrada ou o machismo predomina mesmo naqueles que acham que não são machistas? Então, é esse tipo de conversa que a gente tem que ter. E não tratar o esgotamento materno como burnout. Não. Nós demoramos muitas décadas para trazer o respeito ao diagnóstico da síndrome de burnout como doença ocupacional. Então, o burnout, ele só é vinculado a trabalho, é isso? Ambiente laboral. Profissional. Trabalho. Ah, Isabela, mas eu não tenho chefe e eu tive um burnout. Cliente é o quê? Então, se o cliente te distratou, te assediou, você num corpo já doente, desgastado, aquele é o gatilho. Eu tenho uma amiga que trabalha com eventos e ela tem uma grande agência e ela falou assim, Isa, agora eu entendi. Tal cliente que eu, nossa, ficava até sem dormir para atendê-lo, o dia que ele me humilhou, aquela foi a gota d'água. Então a gente se deixa, né, levar até a hora que vem uma situação e fala, bom, agora deu. Eu quero saber mais sobre o burnout. Eu vou só fugir um pouco do nosso tema, porque eu quero saber se a espiritualidade entra em algum... Total. Porque é um processo muito denso, né? Dentro e dissolver. E aí deve vir coisas assim como a maternidade. Eu acho que a maternidade, ela traz tudo intenso, né? As sombras, tudo que a gente assim, vem muito intensificado pra gente se conhecer. É tipo um convite obrigatório a entrar dentro de você, porque não dá pra seguir senão. Exato. E aí o burnout, acho que tem isso. E como que fica a espiritualidade? Como é que é? Boa pergunta, porque assim, quanto mais distante você tá da espiritualidade, mais perto você tá do burnout ou de qualquer outra doença. Ao modo que, se você estiver
com a sua espiritualidade em dia, vai ser muito difícil você se negligenciar. E não estou falando de religião. Você pode ir na missa todo dia e estar bem distante da espiritualidade. Tá? Quando eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando de essência e responsabilidade como um todo. E eu estava muito distante da minha espiritualidade. Eu estava muito perto só da matéria, do fazer acontecer, e vai, batimento e tal. Imagina, 3 jornais por dia. Não tinha tempo de espiritualidade. E agora você consegue conciliar? Porque assim, a gente vive no sistema econômico, não tem jeito, a gente precisa de dinheiro pra viver e tal. E você faz palestra, e como você hoje enxerga isso e Muito bem. denomina? Muito você bem. sabe colocar? Hoje eu cheguei aqui dizendo, tô cansada. Por quê? Acabei de vir de 3 dias de treinamento, dando palestra para líderes lá em Manaus. Evidente que eu vou estar cansada. A diferença é estar cansada feliz e cansada e infeliz. Essa é uma grande diferença. Você chegar no fim do dia com aquela sensação de, nossa, tô cansada, mas tô entregando, tô fazendo, tô trocando, estou deixando o ambiente em que eu vivo melhor. Ou você chegar e dizendo, cara, nada a ver isso que eu tô fazendo, meu Deus do céu. Então, essa tem uma grande diferença. E você descobriu o seu propósito através do burnout que você teve? A demissão me levou à minha missão. Tá. Eu continuo jornalista, mas hoje com foco em saúde mental no trabalho. E é muito curioso, porque se eu falo de presente e futuro do trabalho, eu carregando o futuro, a responsabilidade aumenta. Né? Então, hoje, como é que eu faço? Eu sei onde eu digo sim, onde eu digo não. Depois dessa jornada intensa, desses dias antes dessa gravação, depois da gravação, para onde eu vou? Para casa. E aí minha agenda à tarde toda está fechada. E aí eu vou fazer minha academia, minha massagem e tudo mais. Então, eu já aprendi que eu preciso me incluir na agenda para dar conta dela. Né? Isso é um fato. E outra coisa, não permito mais abusos. Quando eu percebo que algum cliente tá indo por um caminho de me pedir mais do que ele vai querer trocar, opa! Então, definir os limites é fundamental. Só que para você definir, você precisa reconhecer, né? Quais são. Ninguém pode fazer isso por você. É que entra o autoconhecimento. Você, quando você teve o burnout... Calma, eu tô perdida nos tempos aqui. Aí rolou a pandemia, em que momento? Você já estava grávida quando rolou a pandemia? Não. A pandemia começou em 2019. Você já conhecia o Thiago? Sim. Tá. E aí, conta dessa E sua experiência. aí, enfim, nós não tínhamos outro caminho a não ser cuidarmos da nossa saúde mental. Então, ao invés de reclamar, eu comecei a agradecer. Que independentemente do que estava acontecendo do mundo afora, mundo dentro, tinha que estar em ordem. E aí, em 2019, meados, né, de 2020, a gente engravida e a Angelina nasceu em 2021. Então, ela é um neném De pandemia, que sim. nasceu na pandemia. A Júlia também, né? Sua A filha? Júlia é de 21. Então. O Lucas é de 19. E o Matheus de 16. O Lucas é de 19, a pandemia foi 20. A pandemia foi março de 20, né? Março de 20 que fechou tudo. O Lucas é de 19 e a Júlia é de 21. É isso aí. Quando a Júlia nasceu, o hospital tava fechado, Porque não foram podia receber visita. muitos abre e fecha, pode, não mas pode. eu acho que o primeiro lockdown lá foi em março de 2020. Foi isso que o Lucas era pequenininho. Eu era amo quando você bebezinho. começa com as datas, que você não lembra. Lembrei todas agora. Lembrei todas, imagina. E você você chegou agora, né? E até brincou com a gente. Ai, nossa, agora eu tô cansada e tal. Como é que é essa maternidade aos 40, que a gente fala muito? Você vê uma diferença? Você acha que você é mais madura hoje? Até por esse lance de autoconhecimento, de autocuidado. Você acha que hoje você é muito mais madura do que, de repente, engravidando aos 35, aos 37, né? Sem dúvida nenhuma. A maturidade na maternidade é tudo de bom. Nunca imaginei que ia ser tão legal. Quando eu vejo a Angelina, quando a gente troca, porque ela tá muito sagaz, minha Nossa Senhora, 3 anos e meio, eu falo, como é que vai ser quando essa menina tiver 5 anos? 10, então, acabou, né? Eu falo, que legal.
sabe? Tanto que a gente optar por engravidar de novo foi assim, que legal, né? E a gente, por ter a mesma idade, olha só, por ter a mesma idade, eu e o Thiago, a gente curte demais todas as descobertas e formar uma criança é muito legal. A gente se torna uma pessoa melhor. Eu lembro quando eu entrevistei a Astrid Fontenelle para o meu livro e ela adotou o Gabriel e ela fala assim, a gente se torna uma pessoa muito melhor depois que tem filho. Então isso para mim fez todo sentido. Então ter sido mãe aos 40 foi muito legal. Agora aos 44, mais legal ainda. Estou cansada? Normal para uma pessoa de 44 anos, evidente, né? Mas está sendo uma gestação super tranquila. Tanto que estou trabalhando normalmente, não cometo abusos, porque eu já sei quais são os meus inegociáveis. Então, eu durmo na hora certa, eu não fico emendando um compromisso no outro, entende? E, mas se um dia a agenda está mais cheia, no outro ela vai ter que estar mais vazia. Este é o equilíbrio que a gente precisa buscar. E você tem esse cuidado, por exemplo, até da licença maternidade, né? De se entender, inclusive na maternidade, dessa pausa, do ápice da exaustão materna, de Sim. falar, tá, agora segura tudo, Sem dúvida. todos os outros projetos, Totalmente, porque agora eu preciso totalmente. aqui. Tanto que a minha agenda, todas as pessoas que trabalham comigo sabem, julho e agosto, nada. Setembro eu volto. Ah, mas setembro você volta? Não, gente, eu não vou bater o crachá e ficar 9 horas fazendo reportagem, subindo em morro atrás de bandido. Não. Porque você não acha que a gente vive hoje essa romantização do workaholic, assim? Sim, Você sabe que é sempre engraçado. Eu tava no elevador ontem, acho que foi ontem. Eu encontrei uma vizinha minha. E aí eu entrei no elevador e ela falou assim, e aí, pá, trabalhando muito? Eu falei, não. Não. Mas assim, eu me senti muito mal. Mas eu falei, não. E tipo assim, quando o assunto acabou, assim, ela ficou... Eu falei, não tô. Tipo, eu vou pro escritório uma vez por semana. Não tô trabalhando muito. E ela, sabe, nossa, tipo, então eu não tenho... E eu sempre fui essa pessoa, e não é agora, tá? Eu parei de trabalhar um pouco depois de criança, mas assim, eu sempre trabalhei em emissora de TV, trabalhei com assessoria de imprensa, e eu nunca fui essa pessoa do tipo, nossa, tô acabada de trabalhar. Mas assim, parece que eu sempre fui meio com um peixe fora d'água, sabe? Aham. Parece que eu nunca me pertencia àquilo. Não. Mas eu acho que é legal você falar, né? Tipo, nossa, tá puxadíssimo, tem muita coisa. Então, porque a gente entra nesse modo de, bom, preciso pertencer a essa sociedade, Então. né, que está... Então, eu não pertenço mais. Nem eu. Tamo junto. Gente, posso falar uma coisa E que outra coisa. eu descobri agora? Que eu sou uma pessoa... Eu sou hipócrita. Aquelas... Não, mas sabe o que é sério? Porque a Você galera me... responde sim? Porque eu me sinto tão pressionada. E eu já fui uma pessoa que trabalhei muito, já passei... Que a galera me pergunta assim, você tá trabalhando... Meu, a gente tem uma equipe gigantesca, a gente trabalha uma vez na semana. Tipo, a nossa ideia de criar essa empresa justamente foi isso. A gente conseguir lidar, tipo, ganhar dinheiro, mas conseguir ter tempo com os nossos filhos. Sim. E a gente, cara, trabalha uma vez na semana. Nossa equipe é enorme, tipo, dá super conta, a galera é incrível. Mas a gente... Trabalhar só uma vez na semana. E o resto a gente faz no assim, coisa super... E a galera fala, e aí, Ru, trabalhando muito? Aí eu, tô muito cansada. E aí eu fico, caraca, eu fiquei o dia inteiro na academia, tô cuidando da minha filha, é mó privilégio, sabe? Se tem uma coisa que eu amo, é ir contra. Mas contra o quê? Eu me especializei em conversas difíceis. Porque eu descobri que ou a gente tem conversas difíceis para ter uma vida fácil, ou a gente vai ficar recusando conversas difíceis e vai continuar tendo uma vida difícil. Então, por exemplo, a pessoa... e aí o que aparece nas redes, né? É muito curioso. Fala assim, nossa, Bela, você não para. Paro? Acho que eu paro. Paro muito. O que você vê, é um fragmento. Né? Outra coisa. Nossa, você está correndo, né? Não. Ou às vezes... assertividade. A assertividade, ela é vista como uma coisa ruim. Então, por exemplo... Nós marcamos 1 hora de gravação por N questões. Quando acabar e eu quiser ir rápido para minha casa, não é porque eu tô correndo. Não, é porque eu tenho mais coisas para fazer na minha casa. Então as pessoas têm uma ideia de que podem ficar alugando o tempo dos outros. Eu tenho um capítulo aqui no meu livro que é o que eu mais gosto, que é quanto custa a sua hora. O respeito ao tempo das pessoas é fabuloso. Então, assim, não me aluga o meu tempo, que eu não vou alugar o seu, fica tranquila. Eu vou fazer meu melhor, eu tô aqui, tô presente e tal, mas a hora que deu o meu tempo, não é porque eu estou correndo, não, é porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas então a gente precisa romper um pouco com essas falas, assim, do tipo, nossa, tô cansada, isso e aquilo, mas faz parte de uma sociedade e a gente sempre quer fazer parte de algum grupo. Então, assim, eu não me identifico mais com essas falas.
E às vezes a gente replica, eu tô falando assim por mim, porque eu replico, Total. nem é consciente. Eu só falo porque eu acho que é isso. Meu inconsciente Não, às vezes até pra se sentir meio útil, né? Muito é isso, doido. quando eu falei pra ela, eu falei, não tô. Eu falei, o que eu faço então? Tipo, nada, entendeu? Às vezes você fala, e às vezes, quem sabe, não tá todo mundo falando isso, e no fundo nem tá todo mundo trabalhando tá. tanto assim, e Porque aí a eu não gente cria tô, uma pressão de gente. que todo mundo tem que trabalhar muito. E eu quero entrar. Você quer falar alguma coisa? Que eu queria entrar justamente no movimento Produtividade Sustentável. Tá, vamos lá. Que Que é pra promover um novo olhar sobre trabalho, desempenho e bem-estar. É. E hoje, como é que a gente faz isso com todo mundo disponível o tempo todo por causa de uma porcaria chamada telefone e Pronto. WhatsApp? aí precisa de uma outra... Eu tô vendendo bastante meu livro, né, gente? Não é por nada não, mas foi uma... Tem gente que acha que esse livro é sobre burnout. Esse livro é para fazer as pazes com o tempo. Eu comecei a escrever em 2017, antes de ter o burnout. Aí você precisa definir os seus contratos de tempo. O que é isso? Isso aqui não é um problema. Isso aqui é uma ferramenta. Eu posso usar um martelo, então, para prender um quadro ou matar uma pessoa. Eu posso usar este instrumento para me nutrir com boas ideias, conhecer, ter acesso a informações, ou eu posso ficar lá me comparando. Quer destruir sua saúde mental? Fica meia hora no telefone só se comparando. Manda bala. E é isso que a gente faz. Então, isso aqui não é o problema. A falta de combinados é que é o problema. Então, eu não estou disponível o tempo inteiro. Se você me ligar, se você me mandar um zap, tá lá escrito assim, ó, se eu não responder a mensagem em 24 horas, reenvie, por favor. Porque eu tô abduzida nas coisas. Eu tô aqui com vocês por 1 hora. Eu tô disponível? Não. Não. Tamo off. E isso não é só sobre celular, hein? A gente precisa Isso não é colocar só mais o sobre celular. botãozinho do modo avião pras coisas. Então, assim, desculpa, isso é uma ilusão. Ninguém tá disponível o tempo inteiro. Se você está se sentindo disponível, você está precisando, então, fazer os seus contratos de tempo. O que é isso? Seus combinados. Se você chegar no banco, 4h30 da tarde, está fechado. Você já sabe que ele funciona das 10 às 4. Esse é um contrato de tempo. Ah, e aonde que eu escrevo meu contrato de tempo? Ó, vou dar essa dica aqui de graça para você. Configurações do seu WhatsApp, se você usa o WhatsApp. Clica no seu nome, telefone, recado. O que está escrito no seu recado, Rubia? Gente, não tem nada. E no seu, Paola? Deixa eu Nada. ver, eu quero ver. Vamos lá. As frases motivacionais No são as que- cinema. No cinema! Para, olha Rúbia. só! Olha só! Aonde eu tenho que clicar, gente? Na No minha cinema. foto. Configurações, WhatsApp. Nada, até meu nome. Mas antes eu colocava... Embaixo tem o telefone, embaixo tem recado. O que tá escrito nesse Disponível. recado? Disponível. Ah lá. Antes eu Já Já não colocava... vou mais, eu vou botar Eu o demoro, ocupado. mas eu respondo. Eu demoro, mas Não, eu não, 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 não. respondo. Então, aí o que a gente precisa de... Acabei de falar. Assertividade. Eu vou estar dormindo. O que isso significa, Paola? Assim, ó. Ah, Isabela, mas será que as pessoas sabem? Gente, nós começamos a usar isso aqui não tem 10 anos, então a gente não sabe usar. Conforme eu uso, tô aqui, tô falando, você vai colocar e você vai ver, nossa, descobri um negócio, vamos testar? Isso é para trabalho, para família, porque você não está disponível. Se o mundo acha que você está, então informe ao mundo que você não está. Como? Com um contrato de tempo. Quando você vai trabalhar em algum lugar, você assina um contrato de disponibilidade de tempo. Então, a gente precisa ter mais respeito aos combinados. Senão você vai ser cobrada por um contrato que você não assinou. Paola, eu te mandei uma mensagem, você não respondeu. Sim, Flor, tô aqui numa imersão de 8 horas, estou sem o telefone. Eu tô dando exemplo, Sim. entende? Então, de novo, a gente precisa ter mais autorresponsabilidade. Mais respeito com o nosso tempo. Agora, Você quando... fala isso na sua palestra? Sim. E pra te contratar, como que funciona? Eu quero, mas vou deixar aqui também pra vocês, que empresas Ai, que querem. lindas. Olha, o LinkedIn, o Instagram são os melhores caminhos, né? Mas eu tenho levado uma mensagem muito interessante para as empresas. Eu acabei de vir de Manaus, numa fábrica de moto. Foram mais de 300 líderes. E é uma mensagem muito eficiente com dados. Porque quando a gente está falando de saúde mental, se você não tiver dados, a turma continua assim. Né? E não dá mais para fugir dos dados. E tem tido feedbacks muito interessantes. Porque eu não posso esquecer, Rubia, que eu sou especialista em comunicação. Eu não sou médica, nem psiquiatra, nem psicóloga. Quando eu falo não sou médica nem psiquiatra, parece que é uma coisa diferente da outra, né, gente? Então, vou voltar. Eu não sou médica e nem psicóloga. Sou especialista em comunicação, tornando comum o assunto da saúde mental. Esse é meu papel. Então, a minha missão com a demissão foi
Então, usa todo o seu repertório como comunicadora para encontrar linguagens, exemplos, para as pessoas ouvirem de forma diferente aquilo que elas estão resistindo a ouvir. E tem funcionado. Agora, esse movimento, você acha Criei em que 2020. que a gente tem que você fala com empresas para conscientizar essas empresas a terem pessoas. limites, então, ou com funcionar para eles Os dois. imporem limites. Os dois. Tá. O movimento da produtividade sustentável é para que líderes e liderados falem a mesma língua. Tá. É para estimular um ambiente que haja segurança psicológica. Segurança psicológica foi um termo que começou na década de 90, lá em Harvard, com a engenheira, separa a sílaba que dá mais credibilidade, tá? Engenheira Amy Edmondson. E ela começa a analisar por que empresas tinham altos e baixos e cresciam e empresas com altos e baixos faliam. E aí ela chega na palavrinha erro. Onde o erro é pedagógico, as pessoas crescem. Ou seja, eu errei na tentativa de acertar, Paola. Então, você me desculpa, o que a gente pode mudar aqui no processo e tudo mais. Se o erro é punitivo, falência. Por quê? O que a segurança psicológica promove? Um ambiente em que as pessoas não têm medo de levantar a mão, pedir ajuda, perguntar e oferecer, inclusive, ajuda. Mas como é que os líderes agem? Mandando. Você quer ouvir uma opinião que diverge da sua? E aí, Isabela? Olha aqui meus certificados, eu não preciso de ajuda. Então, vai ficar pesado para a liderança e o último resultado da segurança psicológica, a última linha do Excel é inovação. Porque você vai ouvir ideias que se complementam e assim por diante. Então, quando eu levo o movimento da produtividade sustentável, é para que líderes e liderados falem a mesma língua. Então, direitos e deveres para todos. Todos. Porque você que está líder, você está líder. Se você é um liderado, você pode estar na liderança. Então, são para os dois. E depois, eu levo uma mensagem de muita autorresponsabilidade para o liderado, porque também tem muita gente reclamando de ambiente tóxico, mas se achando um alecrim dourado da floresta. Evidente que as corporações, as instituições, as empresas públicas e privadas têm uma série de itens que formam uma cultura, e nem sempre essa cultura fala com a sua cultura. Mas se eu aceito trabalhar nessa empresa, eu preciso saber quais são as regras do jogo dessa empresa. E a gente está adoecendo por reclamar das regras de um jogo que a gente escolheu jogar. Mesma coisa que, então, o repórter, que está no início de carreira, e que topou entrar na máquina de moer gente, eu já falei isso, tá? Quando eu mudei de emissora, eu falei assim, não, pode me usar, eu queria mostrar serviço, né? O problema foi depois só não ter colocado um pouquinho de, opa, deu, tá? Já me usou bastante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós precisamos definir o nosso plano de carreira, não deixar na carreira na mão das pessoas. Mas este movimento para as empresas gera o quê? Menos afastamento, menos turnover e mais engajamento. Aí eu consigo crescer, explicando que proatividade é todo dia, igual banho. Né? E que se a gente está junto, a gente precisa somar. Só que para somar, eu vou ouvir pessoas que pensam diferente de mim. Mas aí como é que está a nossa bateria social? Baixíssima. Você não quer ouvir quem pensa diferente de você. Aí você vai buscar 100 pessoas que pensam como você, com ideias parecidas com a sua, e aí não tem inovação assim. Gente, amei esse papo, foi incrível. Gostou, Já acabou? Paula? Deu uma hora, É ó. uma hora. Tá. Contrato de tempo. Vamos fechar então. Vamos Tá, para nossa, fechar foi agora. Muito, foi incrível, juro. Amei, aprendi muito aqui. Adorei. Nossa, Eu acho que limite é fundamental, mas eu acho que é difícil a gente colocar limite. Eu acho que a gente tá num processo, eu acho que esse movimento seu faz todo sentido. Eu sou super adepta. Eu trabalho muito, não. Então eu sou essa pessoa, mas eu acho que a gente é perigoso, porque é isso, né? Hoje, se você não faz, alguém faz. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas hoje têm medo. Sei lá, o chefe mandou mensagem às 10 horas da noite. Você não responde. Amor, o outro responde. Entendeu? Então vamos lá. é complicado Perfeito. isso, né? Vamos lá. Enquanto a gente achar que é complicado, vai continuar sendo. Tá. Se eu digo assim, se você não responder, tem quem responda. Ok. Você sabia que a gente está vendo apagão de mão de obra em várias áreas? Esse é o ponto.
é parar de repetir, isso é difícil. Vai continuar difícil se você ficar pensando que é difícil. Agora, se você olhar os dados, você vai ver que a gente está com apagão de mão de obra de um monte de área, especialmente as intelectuais. Intelectuais, estou falando de parte cognitiva. E aí, e tem outra coisa. Mas eu tenho 10 milhões de desempregados, Isabela. Eu sei disso. Então, será que não está na hora de eu buscar uma outra habilidade? Será que se tá faltando gente aqui, tá sobrando gente aqui, eu tô sabendo disso, será que não depende de mim? Olha aí a autorresponsabilidade. Buscar uma habilidade nova, me atualizar, que é a atualização de identidade, que é o que eu finalizo no livro. Será que eu não preciso atualizar então minha identidade para ocupar essa vaga aqui? Ou eu vou ficar brigando e chorando por essa aqui? Sabe? Na questão do jornalismo, antes nós éramos limitados a apenas algumas emissoras. Hoje, se você fizer um trabalho bem feito, com responsabilidade, você usa as redes sociais para compartilhar as suas ideias. Sim. Então, que antes você dependia de uma série de mentes conservadoras para te dar 2 minutos para você falar, agora você alcança outras pessoas de outra forma. Então, nós precisamos atualizar a nossa identidade, Paola, porque as coisas mudaram e estão mudando. Especialmente agora com a inteligência artificial, eu tive no SXSW, fui palestrar, inclusive. A primeira palestra no maior evento de inovação e tecnologia do mundo foi sobre saúde social. Por quê? O que é saúde social? Saúde mental mais empatia, sua capacidade de se relacionar. Porque você pode ter a tecnologia mais sofisticada do mundo, se você não tiver alguém com saúde para usar, que não serve para nada. Percebe? Então, tá na hora da gente buscar mais informações, descascar um pouco essa cebola, vendo o que tá, sabe, na profundidade, e tomar a posição no estilo de vida que a gente entende que é melhor. Eu só queria fechar com uma coisa muito importante, que eu vi que vocês duas ficaram, assim, impressionadas, eu sei que pode ajudar quem está nos assistindo. Quando você parar para analisar se aquilo que você faz é seu ou veio de alguém, os modelos que a gente fala ou age, você vai encontrar pessoas que você ama. Você vai encontrar seus pais que te falaram, fizeram daquela maneira, então você só repete. E aí que está a grande transformação da sua vida, é você fazer diferente do que seus pais fizeram. Não é para brigar, não é para romper laços familiares, não, gente. É evolução. Os nossos pais querem que a gente sempre faça diferente, melhor do que eles fizeram. Pelo menos, para mim, é isso que faz sentido. Eu quero que a Angelina, eu vejo, inclusive, hoje, ela fazendo coisas que eu demorei 40 anos para fazer. Se posicionando assim, não quero. É mesmo? E aí eu fico assim, né, tipo, que danada. E ao mesmo tempo eu falo, muito bem, é isso mesmo. Ou seja, porque eu já sei que o modelo antigo da Isabela é aquela que diz sim para todo mundo, que quer ser reconhecida, que quer ser... O modelo novo fala, não, pera lá. As pessoas vão te respeitar e vão gostar de você pelo que você é. Você não precisa mais usar máscara nenhuma. Eu demorei muito para descobrir isso, né? Porque eu fui muitos anos, a Isabela do SBT, a Isabela da Band, a Isabela da Globo. E aí, quando eu fui só a Isabela, mas e agora? Você o quê? Aí eu tive condições, então, nesse turismo interno, de reconhecer. Puxa, então eu vim de uma família que só o trabalho era motivo de respeito. Aí eu entendi por que eu sentia vergonha de não trabalhar todo fim de semana. Então, reconhecer que os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, mas em épocas que não existem mais, e fazer diferente para a sua saúde, é amor próprio. Pelo menos para mim. Faz sentido? Muito! Foi muito especial ter você aqui, Isa. Que muito bom. Obrigada. Foi muito legal mesmo. Uma aula. Uma aula. Isso aqui, gente! Isso aí. Pode falar. Isso aqui é um EPI da saúde mental. É tipo, pra quem não tá entendendo, eu vou... É tipo churrascaria. Isso quer dizer, eu ia falar de churrascaria, quero carne, não quero carne, sabe? Pronto. Olha o que a saúde mental faz. Você ser criativa, né? Porque eu estava atendendo uma empresa de urbanismo e a gente começou a fazer pesquisa, o que estava definhando a saúde mental das equipes. E aí elas chegaram à conclusão de que era o número de interrupções. Você está lá, né, se concentrando. Imagina, você está lá concentrada, recebendo aquele download, tá de fone para as pessoas não se aproximarem. Aí chega alguém e fala assim, ô Isabela, deixa eu te contar um negócio. Aí você olha assim, né, para a pessoa.
Fala. Se alguém te interrompe, como é que você faz? Eu tiro o fone e falo, fala. Fala. Aí, depois você, para voltar ao raciocínio que você estava, quanto tempo você demora? Conviva num ambiente 8, 9 horas, todos os dias, com dezenas de pessoas ao seu redor, te interrompendo o tempo inteiro. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte? Vamos criar um delimitador de espaço, né? Então, estou disponível, posso falar. Não posso falar agora, agradeço sua compreensão. Isso aqui é um EPI da saúde mental. Eu gravei um TEDx sobre isso, inclusive, vai no ar em breve. Eu comecei um movimento em abril de 2024, que é a continuidade, então, da produtividade sustentável. Porque se eu tenho equipamentos para me proteger fisicamente, o que me protege mentalmente? Os meus limites. Mas ninguém me ensinou. Eu ainda acho que é difícil. Então, isso aqui é para ajudar o sujeito a começar a definir limites. Gente, funciona em casa, com o marido, em algumas horas, claro, entendeu? No trabalho. E sabe como é que funciona? Usando. Impressionante. Claro que no início vão fazer piada. Mas depois você vai conseguindo mudar a cultura. Botar o seu recado no telefone e fazer com que as pessoas repliquem é mudar a cultura. Então, todos nós somos multiplicadores para a educação da saúde mental. Não dá mais para falar, nós temos que agir. Não dá mais para só ficar blá, blá, blá. Não, nós temos que agir. Faz. Isso aqui, claro, né, se você entrar no site Isabela Camargo ou EPIs da saúde mental, você vai ver todo o movimento. E aí tem todos os EPIs que eu coloco para as instituições e para os indivíduos. De novo, responsabilidade para todos. E todos esses links... Esse vocês podem ficar, tá? Eva! Todos os links vão estar aqui embaixo, inclusive do livro Dá um Tempo. Eu tô animadíssima pra ler, pra contratar a Isabela, pra tudo. Vai estar aqui. Só clicar no Ver Mais, tem todas as informações pra vocês. Obrigada, meninas. Foi um prazer ter você. Eu quero usar isso em casa com as crianças, gente. E eles vão achar o máximo. Eles vão achar que é uma grande brincadeira. E aí você vai já começar, se você tem a oportunidade, olha a oportunidade de começar a educar as crianças, tipo assim, olha, a mamãe também precisa de silêncio, a mamãe também precisa de espaço. E no banheiro, Paola, você consegue ir no banheiro sozinha? Não, eu vou grudar isso na porta. Ontem eu falei, gente, se matem. E fechei a porta. Estavam todos se pegando, eu sozinha em casa, meu marido viajando. Eu falei, gente, eu vou tomar banho e vocês se matem. Qualquer coisa chama o vizinho. Tranquei a porta. Voltei, estavam todos dormindo na cama. Sério? Isso acontece com... Ó, adorei ver, tá? O porta-retrato ali, eu... Tiago, Angelina, aqui atrás também. Adorei. Vocês são muito carinhosas. Obrigada. Que produção. Gabi é perfeita. Sempre deixa dar um toque especial muito aqui. Legal. E se você aí gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal. Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, dá suas 5 estrelinhas pra ajudar a gente a divulgar. Compartilha, comenta, segue a gente nas redes sociais, amentoff.podcast em todas elas. E também... faça parte da nossa comunidade. Agora sim, o QR Code tá aqui em cima. Tá embaixo. Ah, desceu! Mas ele tava em cima. O QR Code tá aqui pra vocês fazerem parte da nossa comunidade no WhatsApp. É isso. Quinta que vem, às 8 da noite, temos um encontro marcado aqui, nesse mesmo bate-local. Se Deus quiser, e ele há de querer. É isso aí. Um beijo. Até quinta que vem. Tchau. Obrigada, Beijo. meninas.